Oi, oi, tudo bem? Eu vi que entrou alguém aí. Seja bem-vindo, boa noite. A gente vai dar esperar um tempinho aí para ver se chega mais alguma pessoa. Mas aí vocês que estão entrando, se vocês puderem pingar ali no chat para eu saber quem é, para poder ver. Bom, eu vou começar então, né? Mesmo que seja para registro e gravação. E uma coisa que eu acho importante a gente começar a falar um pouco sobre isso aí, a questão da intercomunhão entre ortodoxos e católicos romanos no Brasil. A primeira coisa é que a gente tem que reconhecer que é um fato consumado, né? Quer dizer, não se trata da gente estar tentando evitar algo que possa vir a acontecer, o que já acontece, infelizmente, pelo menos ao arrepio da, do cânone ortodoxo, né? E reconhecer que isso já acontece. O que eu vou fazer aqui hoje, eu vou basicamente utilizar material de um blog meu, que eu já não atualizo faz algum tempo, né? Não atualizo de antes de eu ir para o seminário, mas o material continua atual e eu acho importante que a gente possa estar se informando sobre esse assunto. Quem é que está aí? Eu vi que meu pai está aí, né? Não sei se tem mais alguém além do meu pai. Estou vendo aí. Deixa eu ir basicamente limpando aqui as janelas para ficar só com a janela do live aberta. Beleza. Então, como eu ia dizendo, a questão da intercomunhão entre a Igreja Católica e a Romana, ela é um problema que acontece aqui no Brasil e é um problema que se agrava porque, pelas leis canônicas da Igreja Romana, ela autoriza os fiéis católicos romanos. Boa noite, Alisson. Ela autoriza os fiéis romanos a buscarem a comunhão na Igreja Ortodoxa. Porém, a Igreja Ortodoxa não possui lei canônica paralela que permita que católicos, que qualquer, não é católico romano, que qualquer pessoa não ortodoxa receba comunhão na Igreja Ortodoxa. Né? E também não autoriza os ortodoxos a comungarem em outras igrejas. Né? Então, hoje, eu vou dar para vocês a fala do patriarca Bartolomeu e algumas outras pessoas sobre o assunto, para que não fique em nível de opinião, de achismo, e vou fazer também um comentário sobre eclesiologia. Por que qual o entendimento de igreja, né? Se você perguntar o que é igreja, como é que cada igreja responde a essa pergunta. Boa noite, Roberto, também. Boa noite, Matheus. Então, como é que cada igreja responde a pergunta, né, o que é igreja, ou pelo menos não cada igreja, mas pelo menos como a igreja ortodoxa responde a isso, e como isso daí se traduz em termos de prática canônica. Bom, a gente já está com um número legal de pessoas aí, 7, então eu só vou pedir para vocês fazerem comigo a oração dos estudos, então a gente pode começar. A gente vai fazer a versão curtinha, então, hoje, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, meu Senhor, doador de luz e sabedoria, que abriu os olhos do cego e transformou os pescadores em sábios anunciadores e mestres do Evangelho pela vinda do Espírito Santo, brilhe também em nossas mentes a luz da graça de Deus, o Espírito Santo. Conceda-nos discernimento, compreensão e sabedoria no aprendizado. Capacita-nos a completarmos nossas tarefas e sermos plenos de toda boa obra, pois a Ti damos honra e glória. Amém. Bom, com essa oração eu vou então dar início à leitura de uma fala do patriarca Bartolomeu sobre essa questão da intercomunhão. E o patriarca Bartolomeu, como todo mundo sabe, é um grande proponente do diálogo ecumênico
Então ninguém pode dizer que o patriarca Bartolomeu é algum tipo de fundamentalista, uma pessoa que se recusa a participar de diálogos ou tem algum tipo de preconceito contra qualquer outra igreja. Essas falas estão todas no site do Patriarcado Ecumênico e os links estão no meu blog, que eu botei o link no diálogo e vou repetir esse link depois no fim do diálogo, no fim da aula, tá bom? Então, o Patriarca Bartolomeu disse, através do secretário-chefe do Santo Sínodo, né, ele publicou o seguinte: no que diz respeito a artigos recentemente publicados, anunciando que, alegadamente, Sua Santidade, o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, acreditaria que é possível para católicos de rito bizantino, uniatas, terem uma união dupla, em outras palavras, plena comunhão com Roma e, ao mesmo tempo, com Constantinopla, o Patriarcado Ecumênico refuta tal sentença incorreta e afirma que ela jamais foi pronunciada. O Patriarca Ecumênico reitera a sua posição de que uma união plena da fé é um pré-requisito para a comunhão sacramental. Então veja o que o Patriarca Bartolomeu está dizendo aí. A comunhão plena da fé é um requisito para a comunhão sacramental. E por que isso? Basta ver a palavra comunhão. Assim, é aquela questão, a comunhão eucarística, ela é a manifestação física da comunhão na fé. As duas significam comunhão. Então, como é que alguém pode querer receber a comunhão em uma igreja sem estar em comunhão com essa igreja? Isso não é possível. Então, se a pessoa é ortodoxa ou se a pessoa é romana, ela está em comunhão com a sua respectiva igreja e ela recebe a comunhão lá, porque lá é que a comunhão representa comunhão com a igreja, né? Vou ler aqui um outro trecho. Alguns de vocês aí provavelmente devem conhecer o bispo Calixtus Ware. Ele escreveu o livro A Igreja Ortodoxa, eu acho que já tem em português, não tenho certeza, né? Mas ele escreveu um livro chamado Communion and Intercommunion, Comunhão e Intercomunhão, que é exatamente sobre esse assunto, né? Aí eu peguei um resumozinho, particularmente do assunto da intercomunhão, que está escrito da Igreja Grega de São Jorge de Chicago, né? E aí o que eles resumem, a ideia do bispo Calixtus Ware é o seguinte, da seguinte forma: a unidade da igreja na Eucaristia não pode ser verdadeiramente manifesta e realizada a menos que estejam presentes, ao mesmo tempo, duas outras formas de unidade: unidade na fé e unidade no bispo local. Essas três formas de unidades são complementares e interdependentes, ou seja, eucarística, unidade na Eucaristia, unidade na fé e unidade no bispo. Essas três coisas têm que existir ao mesmo tempo. Você não tem unidade com o bispo se você não tem unidade eucarística, e vice-versa entre todos os três itens. Cada uma perde seu significado se divorciada das outras duas. A unidade eucarística, então, pressupõe, em primeiro lugar, a unidade na fé. Isso demonstra-se concretamente em cada divina liturgia, pelo fato de que o credo, a exposição da crença, é recitado pelos fiéis logo antes da recepção da comunhão. Concernente à unidade no bispo, Santo Inácio escreveu no início do século II que ninguém pratique as coisas concernentes à igreja sem bispo. Ainda hoje, Ainda hoje, onde quer que o padre presida a liturgia, ele o faz não por si mesmo, mas como delegado do bispo. É por isso que ele comemora o nome do seu bispo, não como um gesto de cortesia, mas como uma necessidade eclesiológica. A eclesiologia eucarística implica, portanto, uma unidade tríplice. Unidade eucarística, isto é, a unidade em um pão e um cálice da Santa Comunhão; unidade dogmática, isto é, unidade em uma só fé; e unidade eclesial, isto é, a unidade no bispo. Portanto, a intercomunhão ou o partilhamento dos sacramentos entre igrejas que não partilham da mesma fé e ou bispo é virtualmente impossível. A Bíblia, os pais da igreja e os santos cânones só conhecem duas alternativas: comunhão ou não comunhão. É tudo ou nada.
Admitir alguém à comunhão e aceitar a pessoa como membro da igreja são coisas idênticas. A igreja que pertencemos é conhecida pelo local onde tomamos comunhão, ou onde somos admitidos na comunhão. Ou seja, esse daí é o livro Communion and Intercommunion, do bispo Calixto Zuer, falando sobre essa questão da comunhão. Existe também um documento chamado, deixa eu ver aqui, o nome dele é Consequências Eclesiológicas e Canônicas da Natureza Sacramental da Igreja, Comunhão, Conciliaridade e Autoridade Eclesiástica. Ele é um documento da Comissão Conjunta Internacional do Diálogo Teológico entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, que foi realizada em 13 de outubro de 2007 em Ravenna. Então, no trecho pertinente ao assunto, o documento diz o seguinte: portanto, assim como a comunhão nos sacramentos pressupõe comunhão na mesma fé, conforme o documento de Bari, também para que haja plena comunhão eclesial, deve haver entre nossas igrejas recíproco conhecimento das legislações canônicas nas suas legítimas diversidades. Ou seja, o documento de Ravenna está colocando aí um outro aspecto, além da comunhão de fé e da comunhão no bispo, como pressuposto para a comunhão eucarística. Ele está falando o quê? Que é necessário reconhecimento das legislações canônicas em legítimas diversidades. Ou seja, como você não pode aplicar a legislação canônica de uma igreja na outra, então essas igrejas não estão em união ainda. E se não estão em união, não pode haver a intercomunhão ainda. Né? O documento de Bari, que foi citado nesse daí de Ravenna, também ele trata especificamente da questão sacramental. Né? Só que ele aconteceu 20 anos antes, né? Aconteceu em 1987. E ele diz o seguinte, no assunto pertinente aqui que a gente está estudando. Essa questão deve ser levantada para evitar uma abordagem deficiente do problema da fé como condição para a unidade. Essa questão, porém, não deve ser usada para obscurecer o fato de que a fé é de fato condição, e que não há comunhão sacramental sem comunhão na fé, tanto no sentido mais amplo da palavra, quanto no sentido da formulação dogmática. Ele está querendo dizer aqui que, no sentido da formulação dogmática, e destacando que a fé é mais do que apego a slogans teológicos. Né? Então, não adianta ficar falando por aí caridade, tolerância, economia e outros slogans teológicos, que isso não é suficiente. Né? Deixa eu pegar aqui um outro trecho importante para vocês. Né? Antes de falar desse aqui, eu quero falar desse aqui. É mais um documento aqui, né, provindo do Patriarcado Ecumênico. É um trecho do pronunciamento de Sua Santidade, o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, as sinaxes dos hierarcas do trono. Esses links estão todos lá no meu blog e eu vou passar para vocês depois aí. Então, diz o patriarca no pronunciamento: somos obrigados a reconhecer que a era de comunidades e nações religiosas puras já passou, e as pessoas são chamadas a receber a alteridade como um elemento constitutivo de nossas sociedades, se não desejam caminhar na direção do conflito e do tumulto. Ou seja, simplificando, o que o patriarca está dizendo aí é que, na maioria dos países, hoje em dia, você vai ter a convivência de pessoas de diferentes fés, de diferentes credos, e não adianta querer viver como se as sociedades fossem monorreligiosas, como foram no passado. Até aí tudo bem. Né? Então, ele continua. A coexistência dos ortodoxos com outros cristãos, hoje em dia, compõe uma realidade inevitável na área da diáspora e espalha-se rapidamente mesmo dentro de nações e sociedades que eram anteriormente exclusivamente ortodoxas. Isso obriga a nossa igreja a adaptar toda a sua vida pastoral com o princípio de economia. Ou seja, né, relembrando, para quem não lembra qual é o conceito de economia, o conceito de economia é reconhecer a soberania da circunstância concreta em face
das necessidades salvíficas da pessoa. Ou tentando simplificar mais ainda. Não adianta você chegar com uma fórmula pronta, que isso não vai ajudar a pessoa que tem um problema concreto. Você vai ter que ajudar ela no caminho da salvação nas circunstâncias concretas em que ela se encontra. A economia é isso. Portanto, por exemplo, o aumento do número de casamentos mistos é agora uma realidade que compele a Igreja a aceitar orações e cultos comuns com os não ortodoxos, o que já é feito em todas as igrejas ortodoxas. Aqui o patriarca está referenciando exatamente o fato de existirem muitos casamentos comuns hoje em dia, né? Porque se a gente fosse pela crívia, pela aplicação estrita e inflexível da lei canônica, você não poderia aceitar casamentos mistos. Mas como é que você vai impedir, né, que um ortodoxo case com uma pessoa não ortodoxa num país como o Brasil, ou num país como os Estados Unidos, onde os ortodoxos são uma minoria ínfima, né? Você está condenando as pessoas a uma vida que elas não podem suportar de fato. Então, isso é economia. Você está aplicando os cânones e os dogmas da igreja em face das circunstâncias históricas. Isso não é desviar o cânone, nem ignorar o dogma, mas é reconhecer que a aplicação dura pode ser pior do que a flexibilização nesse caso, né? Aí o patriarca continua, dizendo, isso, quer dizer, essa questão da necessidade da economia, isso aqui que é o ponto importante, ó. Isso, de nenhuma forma, é um desvio do elemento fundamental que continua a dividir os ortodoxos dos outros cristãos, que se trata da comunhão da Santa Eucaristia, e pressupõe concordância completa com a fé de nossa Igreja. Nesse último ponto, não pode haver exercício da economia. Isso é o patriarca Bartolomeu dizendo. Entendeu? Então, assim, puxa, quem vai acusar o patriarca de ser, sabe, fundamentalista, de ser intolerante? O patriarca é a pessoa que está na linha de frente do diálogo ecumênico ortodoxo no mundo, né? Então, essa questão da intercomunhão é o que eu sempre digo para os amigos ortodoxos, né? Quando vocês levarem alguém que não é ortodoxo na igreja, se você puder falar para a pessoa, olha, você é muito bem-vindo, nós queremos você aqui, você pode participar de tudo, só não podemos, você só não pode participar da comunhão, porque a comunhão implica comunhão com a igreja como um todo. A pergunta é o seguinte, você quer participar da comunhão eucarística? Então, segue a outra pergunta. Você quer comungar de tudo que a igreja ortodoxa acredita? Você quer se colocar sob um bispo ortodoxo? Você quer se colocar sob as leis canônicas ortodoxas? Porque a comunhão é tudo isso. Não é só ir lá na fila e pegar o corpo e o sangue de Cristo, como se fosse uma joia que a pessoa pega e sai correndo. Entendeu? A comunhão é participar de tudo. Alisson, eu posso falar disso sim, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final, porque é um assunto relacionado, mas não é o principal, mas eu falo sim. O Alisson está pedindo aqui para falar sobre a hierarquia ortodoxa no Brasil, que é importante porque tem muitas igrejas não canônicas e é importante que a gente saiba quem são os canônicos aqui no Brasil. Então, muito bem. Então, eu já dei para vocês aí, né, 2 pronunciamentos vindos do Patriarcado Ecumênico, e um comentário de um bispo importante, o bispo Calixto Zoer, sobre o assunto, e também 2 documentos de diálogos ecumênicos entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Todos eles sendo bastante claros, né, que a proibição da intercomunhão, ela não é de modo nenhum uma expressão de intolerância, ela não pressupõe nenhum tipo de mau juízo sobre as pessoas da outra igreja e nem é um obstáculo para o diálogo ecumênico, né? Eu quero, antes de eu passar para outros assuntos relacionados a isso, eu quero só também falar sobre o diálogo ecumênico entre ortodoxos e romanos no contexto da igreja antioquiana
e a Igreja Católica Melquita. Por quê? Porque eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizendo: ah, mas melquitas e antioquianos podem comungar, porque até na Síria, até no Líbano eles comungam. Bom, eles pode até ser que lá isso aconteça na prática, como também acontece aqui no Brasil na prática, né? Alguns ortodoxos infelizmente comungam na Igreja Romana, mas não é o correto também. Eu vou ler aqui para vocês, então, veja bem, eu estou sempre eu estou apresentando os documentos primeiro, porque eles são produzidos por pessoas absolutamente engajadas no diálogo ecumênico, são pessoas que são teólogos acadêmicos, pessoas que estudam esse assunto, e não é opinião pessoal de ninguém, né? Então, esse documento aqui, no caso, é uma carta da Congregação da Igreja Católica Romana para as Igrejas Orientais, protocolo número 251/75, 11 de junho de 1997, ou seja, é um documento formal da Igreja Romana. Tá? As novidades do projeto de reaproximação entre o Patriarcado Católico Greco-Melquita e o Patriarcado Ortodoxo de Antioquia deu margem a vários ecos e comentários na opinião pública. A Congregação para a Doutrina da Fé, a Congregação para Igrejas Orientais e o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos realizaram um esforço para estudar e examinar de perto as áreas que enquadram-se em suas competências nesse domínio. E os líderes desses dicastérios foram incumbidos pelo Santo Padre de expressar algumas considerações à sua beatitude. Para quem não está acostumado com o vocabulário romano, quando eles falam Santo Padre, ele está se referindo ao Papa. Eu vou para a parte que interessa logo, porque o documento é meio longo, e ele diz o seguinte: um segundo nível de envolvimento requer que o partilhar de conteúdo no diálogo não seja limitado apenas aos dois participantes, os patriarcados dos católicos greco-melquitas e os ortodoxos de Antioquia, mas que envolva as confissões com quem os dois patriarcados estão em plena comunhão, a comunhão católica para o primeiro e a ortodoxa para o segundo. Mesmo as autoridades eclesiásticas ortodoxas do Patriarcado de Antioquia levantaram uma preocupação semelhante. Esse envolvimento global também permitirá evitar o risco de que algumas iniciativas que buscam promover a plena comunhão no nível local deem margem a uma falta de compreensão ou suspeitas além da generosidade das intenções. Ou seja, o que está acontecendo aqui? É óbvio que melquitas e antioquenos, no contexto ali do Oriente Médio, eles têm contatos muito próximos, muito generosos, como ele fala aqui, pelo contexto, né, que a gente sabe que o Oriente Médio vive, né, onde ambas as comunidades têm que lidar com forças hostis à sua volta, né? E então, essa proximidade que é justa e necessária não pode dar margem, ao que ele fala, uma falta de compreensão. Né? E do que consiste essa falta de compreensão? Ele continua aqui dizendo: consideramos agora os elementos contidos na profissão de fé de Sua Excelência, Kir Elias Zogby, arcebispo emérito dos católicos greco-melquitas de Baalbek, e assinada em fevereiro de 1995, e a qual numerosos hierarcas do sino católico greco-melquita aderiram. É claro que esse patriarcado é parte integral do ente cristão, cujo patrimônio ele compartilha. Quanto aos católicos greco-melquitas, que declaram sua completa adesão ao ensino da Igreja Ortodoxa, é necessário considerar o fato de que ela não está hoje em plena comunhão com a Igreja de Roma, e que essa adesão, portanto, não é possível enquanto não houver uma plena correspondência na profissão e exercício de fé pelos dois grupos. Ou seja, mesmo a semelhança que existe entre melquitas e ortodoxos não quer dizer que já há uma confissão completa. É o que ele está falando aqui. Né? Isso aqui provém da Igreja Romana. Porque tem aquilo que o bispo Calixto Duer falou antes. A comunhão, ela só existe na comunhão eucarística, a comunhão de fé, a comunhão no bispo, a comunhão, e com o outro, o documento de Ravena adiciona,
tem a comunhão na legislação canônica também. Então, faltam coisas para que haja uma comunhão de fato entre melquitas e antioquenos, né, e ortodoxos. Tocando nessa questão, é apropriado lembrar que, em todo caso, a Igreja Católica, tanto na sua praxis quanto em seus documentos solenes, afirma que a comunhão das igrejas particulares com a Igreja de Roma e de seus bispos com o Bispo de Roma é, no plano de Deus, um requisito essencial da plena e invisível comunhão, segundo a encíclica Ut Unum Sint, de 97 também. Ou seja, como esse aqui é um documento romano, ele está falando que, do ponto de vista romano, o que seria necessário para que houvesse uma comunhão de fato entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana? Seria necessário a comunhão com o Bispo de Roma, que não existe, portanto não existe comunhão do ponto de vista romano. Então ele continua dizendo aqui, isso aqui, só para dizer, o autor disso aqui é o cardeal Ratzinger, que posteriormente seria o Papa Bento XVI. Tá? Ele continua, quanto aos vários aspectos da communicatio in sacris, é necessário afirmar um diálogo constante com o fim de compreender o significado da regulamentação correntemente vigente, sob a luz de pressuposições teológicas subjacentes. Ou seja, ele está falando daquela comunhão da fé que inclui a teologia. Né? E ele alerta, iniciativas unilaterais e prematuras devem ser evitadas em relação à communicatio in sacris, ou seja, a comunhão eucarística. Né? Ou seja, mesmo Roma, ela não apoia a ideia de que as pessoas comunguem na Igreja Ortodoxa de forma ordinária. Né? Aí, do lado da Igreja Ortodoxa, né, sobre o mesmo assunto, nessa relação melquita com a Igreja Antioquena, temos aqui um documento de 1996, do Santo Sínodo do Patriarcado Ortodoxo Antioqueno, em que ele declarou o seguinte: sobre esse assunto, nossa Igreja questiona a unidade da fé que os católicos melquitas acham que se tornou possível. Nossa Igreja crê que a discussão dessa unidade com Roma ainda está em seu estágio primitivo. O primeiro passo para a união no nível doutrinal é não considerar como ecumênicos os concílios ocidentais locais, que a Igreja de Roma convocou separadamente, incluindo o Concílio Vaticano I. Em segundo lugar, os católicos melquitas não deveriam ser obrigados a aceitar tais concílios. Sobre a intercomunhão, agora, nosso sínodo crê que a intercomunhão não pode ser separada da unidade na fé. Além disso, a intercomunhão é o último passo na jornada para a unidade, e não o primeiro. Isso é a mesma coisa que o patriarca Bartolomeu falou. Nesse ponto, existe total concordância. Além disso, o adormecido metropolita Philip Saliba, de abençoada memória, foi metropolita da Arquidiocese Antioquena dos Estados Unidos. Ele fez o segundo comunicado lá nos Estados Unidos. Por favor, estejam avisados que, enquanto oramos pela unidade de todos os cristãos, não podemos e não iremos realizar comunhão com os não-ortodoxos, até que antes alcancemos a unidade da fé. Enquanto essa unidade da fé não for realizada, não pode haver intercomunhão. Pedimos a todos que adiram às instruções que receberam de nosso escritório e de nossos hierarcas. E, finalmente, ainda para concluir essa questão melquita antioquena, tem aqui um comunicado do bispo melquita, John, eu não sei de onde ele é, né? Mas deve ser dos Estados Unidos, né? E ele diz o seguinte: não restabelecemos a comunhão completa com eles ainda, eles, os antioquenos. No momento, nós nos abstemos de receber a comunhão nas igrejas uns dos outros. Ou seja, então, assim, o que eu quis fazer até agora, né, foi exatamente destacar que o veto à intercomunhão entre ortodoxos e romanos está muito longe de ser opinião pessoal e privada de alguns fundamentalistas, que se trata de um exercício intolerante
do sacramento. Não existe nenhuma exceção realizada para pessoas que estejam em processo de falecimento, né? E isso é uma questão de respeito, gente, né? O ponto é que, como ele falou, a comunhão é uma comunhão com toda a igreja. A pessoa vai querer, no momento em que está falecendo, abandonar a igreja na qual ela viveu a vida toda para entrar para outra igreja, porque é isso que a comunhão implica. É isso que a comunhão implica, né? Eu lembro que teve uma vez que uma pessoa foi convidada para ser madrinha, se eu não me engano, de casamento de uma pessoa ortodoxa, e alguém falou para essa pessoa que para ser madrinha de casamento religiosa ela teria que ser crismada na igreja ortodoxa, né? E ela estava achando tudo bem, porque crisma é uma bênção e tal, né? Eu falei, não, peraí, se você for crismada na igreja ortodoxa para poder ser madrinha religiosa, isso significa que você está saindo da igreja romana e está indo para a igreja ortodoxa. É isso que você quer fazer? A menina começou a chorar ali na minha frente porque ela quase abandonou a fé dela, entendeu? E ela não queria fazer isso. Ela era uma católica romana, devota, piedosa, né? E não é justo que a gente diga para essas pessoas que, ao comungar na igreja ortodoxa, elas continuam em comunhão com a igreja romana, porque não continuam perante a igreja ortodoxa. Quer dizer, podem até continuar, mas aí a comunhão que elas elas não realizaram comunhão, elas tomaram o corpo e o sangue de Cristo sem estar em comunhão com a igreja ortodoxa, né? Quer dizer, é uma coisa que fica complicada, gente, é uma questão ética, é uma questão espiritual também, né? Então, assim, é só um alerta a todos, né, os ortodoxos, para não colocarem os padres de vocês em saia justa. Então, não convidem os não ortodoxos, que vocês chamam para visitar a igreja ortodoxa, não convidem os não ortodoxos para comungar, porque o padre não sabe, e muitas vezes o padre fica sem jeito de dizer não para a pessoa quando a pessoa está na fila. E ele, em tese, ele teria que dizer não, né? Em tese, se o bispo dele soubesse disso, isso pode até criar problema para ele, né? Então, evitem, né? Informem as pessoas antes, com carinho, com educação, né? Informando que isso, mais uma vez, isso não é um juízo de valor sobre as pessoas que não são ortodoxas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É uma questão de ordem religiosa mesmo, né? De disciplina religiosa, e não deve ser feito. Eu vou ler um pouco aqui rapidinho o que o pessoal tem escrito para poder acompanhar. Então, o Alisson perguntou se poderia falar sobre a hierarquia da Igreja Ortodoxa e como ela se distribui aqui no Brasil. E a Andréa, né, Carline, né, ela comentou que a Canção Nova tem buscado uma aproximação com os ortodoxos, está fazendo maior uso dos ícones bizantinos, deixando de usar as imagens e falando bastante sobre questões orientais. Mas a Canção Nova é muito moderna. É mesmo, né? Assim, não sei, eu não conheço a Canção Nova de perto para poder falar nada sobre ela, mas eu digo assim, um dos problemas que eu particularmente vejo no diálogo entre Igreja Ortodoxa e Igreja Romana no Brasil, e eu vou falar de um problema desde o lado ortodoxo, é o seguinte: a gente aceita que as pessoas vejam a Igreja Ortodoxa apenas como ícones e cantos orientais, né? O que é a Igreja Ortodoxa? É a mesma coisa que a Igreja Romana, só que com uns ícones exóticos e um canto litúrgico exótico e uma liturgia exótica. E é tudo bonito, mas fica essa externalidade, né? Quer dizer, fica só uma questão de aparência, de arquitetura, de estilo artístico nas artes plásticas, nas artes musicais. E tem muito mais coisa. A questão é substancial, né? Ela é eclesiológica, ela é teológica, é cristológica, é pneumatológica, né? A gente precisa se informar, né, sobre Oi, Rubem, boa noite. E a gente não pode deixar que a nossa igreja seja representada apenas como uma externalidade. Ela é só a pessoa se torna ortodoxa só porque ela gosta de coisas orientais. Fica parecendo o cara que quer
né, quer estudar budismo porque ele quer virar ninja, que nem ele viu no filme, entendeu? É muito bobo, muito superficial isso, né? E a Igreja Ortodoxa não é isso de modo algum. Pode até ser, a gente sabe que vira e mexe, tem alguma pessoa que se aproxima da Igreja Ortodoxa por questões mais de externalidades e, se Deus quiser, ela pode ficar por motivos mais substanciais, né? Como disse uma vez um abade de um mosteiro, as pessoas entram no mosteiro pelos mais diversos motivos, nem todos são bons motivos, mas todas elas ficam por causa de Cristo. Quem fica, fica por causa de Cristo. Mas a gente não pode deixar que a Igreja Ortodoxa seja representada apenas como um exotismo oriental. Russo, grego, sérvio, o que for, entendeu? E sobre a questão que o Alisson perguntou, deixa eu só voltar aqui nela para ver direitinho. A hierarquia, olha, no Brasil, Alisson, as igrejas que estão presentes são as seguintes. As jurisdições, porque a questão é a seguinte, a igreja ortodoxa ela é uma só existe uma igreja ortodoxa. Diferenças entre a igreja ortodoxa romana, no futuro eu posso fazer assim. É um assunto muito comprido, porque tem muita coisa e cada tópico é muito complexo. O Alisson está falando para no futuro falar sobre as diferenças entre a igreja ortodoxa e romana. São muitas diferenças, não é só a questão do Papa, como às vezes as pessoas dizem, essa é só a diferença mais visível, mais rápida de poder falar para as pessoas, mas são muitas diferenças e todas muito complexas teologicamente. Mas pode ser que num próximo live eu fale disso. Mas então, continuando. A igreja ortodoxa ela é uma só. E ela está subdividida em jurisdições regionais, né? Que é exatamente o que a gente vê no Novo Testamento, né? O modo de organização da Igreja Ortodoxa ainda é o mesmo modo de organização dos apóstolos. Você vai lá no Novo Testamento, o que você tem? Epístola aos Gálatas, epístola aos Tessalonicenses, epístola aos Coríntios, né? É óbvio que no contexto do Novo Testamento, as regiões de mais alto nível eram cidades, porque era o início da expansão do cristianismo, né? Mas a igreja sempre se dividiu em jurisdições regionais, que na medida em que a igreja se tornou maior, né, e ocupou praticamente o Império Romano todo, aí ela usou por conveniência o modo romano de organização em dioceses, arquidioceses, mas a sua organização em igrejas locais e regionais é o modo de organização que os apóstolos criaram, né? Assim como os concílios. O primeiro concílio ecumênico, na verdade, é o concílio apostólico que a gente vê lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Que é o concílio apostólico, mas ele é um concílio ecumênico, porque a ecumene da igreja naquela época eram só os apóstolos.